Levítico, capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quanto alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar o seu próximo, ou que se lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, o roubo ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas os que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou ou o retido que retém violentamente, ou que deposito que lhe foi dado em guarda, o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Aquele que quem dará o dia é a sua expiação, e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará o sacerdote. O sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: está é a lei, holocausto, e o holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quanto fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois de despirar as suas vestes e vestir outras vestes, ele levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sob o altar, arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esta é a lei da oferta dos manjares de um dos filhos de Arão, que oferecerá perante ao Senhor diante do altar. E dela tomará o seu punho cheio de flor de farinha da oferta do seu azeite, e todo incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então o acenderá sobre o altar cheiro suave, e isso por ser memorial. E o Senhor, o restante dela comerão Arão seus filhos, asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, e o comerão. Levedado não se considerará sua porção, é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima, é como a expiação do pecado e como expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das letras queimadas do Senhor.
tudo que tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, e que oferecer ao Senhor no dia que ele for ungido a décima parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares. Continua a metade pela manhã e a outra metade dela à tarde. Nunca caçula se fará com azeite cozida, e trarás os pedaços cozidos de oferta, oferecerá em cheio suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre seus filhos foi ungido em seu lugar, e fará o mesmo por estatuto perpétuo, seja toda será queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada e não se comerá. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e os seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. E no lugar onde se decola o holocausto, se decolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. Sacerdote quer oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo e se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo é o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquele sobre que caiu lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida em um vaso de cobre, esfregar-se-á, lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar o santuário, se comerá, no fogo será queimado. E esta é a lei da expiação, da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde decola o holocausto, da colação, da expiação, da culpa e do seu sangue, se expandirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá de toda a sua gordura, cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins das gorduras que neles há, está entre as tripas, e rendendo sobre o fígado, com os rins se tirarás. E o sacerdote o queimará sobre o altar, e a oferta queimada ao Senhor, expiação, culpa é. Todo varão entre os sacerdotes e a comerá no lugar santo. Se comerá na coisa santíssima, é como a expiação do pecado. Assim será a expiação da culpa, uma mesma lei que haverá para elas. Será do sacerdote que houve feito propiação com ela. Também o sacerdote, o que ofereceu o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na cerdã e na cuçola, será da sacerdote que oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será todos os filhos de Arão, assim de uma como o do outro. Esta é a lei de sacrifício pacífico, que o Senhor oferecerá ao Senhor, que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com sacrifício de louvores oferecerá
bolos asmos amassados com azeite, e os corões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado com a sua oferta, com o sacrifício de louvor da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que expungir o sangue da oferta pacífica, mas a carne do sacrifício dos louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã, e dê o sacrifício da sua oferta o voto, ou a oferta voluntária no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer, ao terceiro dia aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado coisa abominável será. É a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimado, mas a outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sob si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de um homem ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, é que do Senhor aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Depois falou ao Senhor Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nenhum carneiro e nenhuma cabra comereis. Porém, pode usar da gordura do corpo moído e da gordura do dilacerado para toda a obra. Mas nenhuma maneira comereis, porque qualquer que comer da gordura do animal, de qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, as pessoas que comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer de vossas habitações, que quer que as aves e de gado. Toda pessoa que quer comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais ao Senhor, Moisés, dizendo: fala, filho de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, e as suas próprias mãos trarão de oferta queimada do Senhor a gordura, peito com peito, trará para movê-lo por oferta movida perante ao Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão, de seus filhos. Também a espátula direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aqueles dos seus filhos de Arão oferecer, esse terá a espátula direita por uma porção, porque o peito movido da espátula alcançada tomei os filhos de Israel ao seu sacrifício pacífico, e os dei a Arão, sacerdote, seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos,
de ofertas queimadas do Senhor no dia em que o apresentou para administrar o sacerdote ao Senhor. E o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel o dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, é a oferta de manjar, e da expiação e do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia que o ordenou aos filhos de Israel, que oferece as suas ofertas ao Senhor no Monte Sinai. Agora desliga, Du.